Parece que o presidente Trump conseguiu exatamente o que queria: garantir que o Irã não tenha um caminho para uma arma nuclear e abrir o Estreito de Hormuz. O que você acha que o povo de Israel vai pensar sobre este acordo? Eles vão confiar nele? Quero dizer, são pessoas que estão correndo para abrigos antibombas a cada 15 dias por causa da chegada de bombas e mísseis. E se aprendi algo cobrindo o Oriente Médio nos últimos 8 anos, é não tentar prever o futuro. Isso mesmo, porque a gente simplesmente não sabe. E as coisas mudam por aqui bem rápido. Você pode ter um acordo valendo num dia e no seguinte mísseis passando por cima. Eu falei com o presidente Trump nesse intervalo e ele disse a Israel: parem de atacar o Líbano para que possamos concluir este acordo. E mais uma vez, é impossível prever o futuro aqui, nós simplesmente não sabemos como isso vai ser. Isso significa que, na sua avaliação, a ação militar volta a ser uma opção? E mais uma vez, este é um novo capítulo para a região. Quando você olha para um acordo, assinar e pôr em prática um acordo, são coisas bem diferentes. Mas sobre o que o vice-presidente disse, parece que os Estados Unidos conseguiram tudo o que queriam na mesa de negociações e estão ansiosos pelo que vem a seguir na região. O que o vice-presidente disse é o que temos ouvido do presidente Trump e da administração desde o primeiro dia da Operação Fúria Épica. O motivo de a região estar aqui é garantir que o Irã nunca tenha uma arma nuclear, nem um caminho para um programa que um dia permitiria criar uma ou comprar uma no mercado negro, por exemplo. E este acordo, de acordo com o vice-presidente, ele diz, faz isso. E então os dois objetivos principais que o governo Trump queria alcançar, o vice-presidente diz que foram alcançados: abrir o Estreito de Hormuz e garantir que os iranianos não vão ter um caminho para uma arma nuclear. De novo, quando damos um passo atrás e analisamos os danos ao regime iraniano, isso também é importante porque o programa de mísseis balísticos do Irã ameaçava as forças por todo o Oriente Médio. Vimos isso durante os 40 dias da Operação Epic Fury, e o fato de que os Estados Unidos e Israel eliminaram muitas das linhas de produção pertencentes aos iranianos que criavam esses mísseis balísticos e esses drones que estavam ameaçando aliados e as forças do EUA na região. Isso torna o regime mais fraco e também mantém para os Estados Unidos e Israel as capacidades além do horizonte, caso algo venha a mudar no futuro, não apenas para monitorar a situação, mas para manter uma postura militar no Oriente Médio. Isso não era o que os iranianos queriam. Lembra o que eles queriam quando entraram pela primeira vez nas negociações? Queriam manter o urânio deles altamente enriquecido. Eles queriam que as forças do EUA saíssem de todas as bases no Oriente Médio. E no fim queriam controlar o Estreito de Hormuz. Então os iranianos não conseguiram o que queriam com este acordo, mas no fim das contas, conseguiram o suficiente para estarem dispostos a assinar. E isso é um indicativo de que o governo Trump conseguiu criar um acordo que os iranianos puderam aceitar. E assim, a região agora, mais uma vez, respira aliviada pela primeira vez em mais de 100 dias, após ter havido danos significativos causados no Oriente Médio. E mais uma vez, a esperança aqui, como o vice-presidente observou, é que isso vá inaugurar um novo capítulo para o Oriente Médio. E ouvimos o presidente Trump há cerca de 2 semanas e ele conclamou os países da região no Golfo que estavam trabalhando ao lado dos Estados Unidos a trabalharem com Israel e a normalizarem os laços, os acordos de Abraão, a aderirem e, em última instância, fazerem o que os Emirates fizeram, assim como os de Bahrein, no Marrocos, e criarem uma situação em que haja prosperidade econômica e oportunidade e um foco no futuro, não no passado. Isso muitas vezes envolveu esta região em morte e destruição. Trey, acabamos de ouvir o vice-presidente. Ele expôs 3 pontos principais que para ele são bem significativos aqui. O primeiro foi a reabertura imediata do estreito, além da suspensão do bloqueio naval do EUA. O terceiro ponto foi destacar o que você acabou de dizer sobre o alívio condicional das sanções, que a administração chama de baseado em desempenho. Esse segundo ponto, porém, para mim é o ponto-chave, que é o programa nuclear do Irã. E não apenas garantias deles de que não vão buscar um programa nuclear no futuro, mas um regime real de verificação dentro deste acordo que está incorporado a ele. Quando você pensa nas partes interessadas na região, em particular, seja em Israel ou em alguns dos estados do Golfo, o que elas vão estar buscando em termos de elementos concretos no que diz respeito à verificação? Porque, para mim, isso é uma parte essencial disso. Então, há 2 coisas principais. Uma é garantir que o Irã não tenha instalações remanescentes onde abrigaria centrífugas avançadas que, em última instância, fazem parte do processo de enriquecer urânio de forma cada vez mais pura em direção a material de grau bélico. A segunda é garantir que o material enriquecido que já existe no Irã, não só o altamente enriquecido com 60% de pureza, mas que todo o material enriquecido seja, no fim, exportado, destruído ou diluído no Irã.
E se essas duas coisas forem alcançadas com a verificação não apenas dos Estados Unidos, mas da Agência Internacional de Energia Atômica e de outras partes independentes, então você tem uma situação em que a região pode ficar tranquila de que os iranianos não estão trabalhando para obter uma arma nuclear. E lembre-se de como eles chegaram perto, antes de iniciar as negociações e antes de a Operação Fúria Épica começar, ao dizer aos negociadores do Zeleb Waisera que tinham urânio altamente enriquecido suficiente para fazer 11 bombas nucleares. E como vimos durante a Operação Epic Fury, eles têm um programa de mísseis balísticos que pode alcançar muito além de suas fronteiras, não apenas até Israel, mas até a Turquia, como vimos durante a guerra e, é claro, aqueles países do Golfo. E então, quando você combina essas duas coisas, é um elemento muito perigoso para um país tão imprevisível ter. E é por isso que aquela guerra e a operação durante a Epic Fury começaram. E é por isso que esse acordo negociado, segundo o vice-presidente, vai garantir que os iranianos nunca tenham a capacidade de conseguir obter uma arma nuclear. E a destruição, mais uma vez, ao exército iraniano, às linhas de produção de mísseis balísticos e drones. E, claro, a destruição da marinha é significativa e certamente faz o regime iraniano recuar. E para o Irã, quando pensamos em como eles pensam em Teherã, é por isso que eu disse que eles vão divulgar muita informação e propaganda sobre o que este acordo significa. Eles vão focar no que isso significa para os iranianos, porque precisam vender o acordo ao seu povo, a 90 milhões de pessoas no Irã. E lembre-se de como o Irã voltou à conversa neste ano. Começou com manifestações no fim de dezembro e no começo de janeiro, quando esses manifestantes estavam nas ruas de cidades iranianas e foram recebidos com munição real. O presidente Trump diz que cerca de 42 mil iranianos foram mortos nas ruas do próprio país. E por que estavam nas ruas? Porque protestavam contra a situação econômica no Irã. Autoridades iranianas em Teherã consideravam transferir a capital do país porque não conseguiam levar água potável ao próprio povo. Portanto, a pressão interna e os problemas para o regime iraniano estão só começando. Você está aí em Tel Aviv, no local, e vem cobrindo Israel nos últimos anos. O que você acha que o povo de Israel vai pensar sobre este acordo? Eles vão confiar nele? Quero dizer, são pessoas que estão correndo para abrigos antibombas a cada 15 dias por causa da chegada de bombas e mísseis. O que você acha que eles vão achar desse acordo? Sim, é uma boa pergunta. Quando pensamos no povo israelense, eles viveram na pele a ameaça do regime iraniano e de seus representantes, como o Hamas, os Houthis e o Hezbollah. O Hamas lançou um ataque terrorista brutal em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel e massacrou 1.200 israelenses. O Hezbollah tem rotineiramente lançado drones e foguetes pela fronteira contra o norte de Israel e até mesmo o centro de Israel, deslocando dezenas de milhares de israelenses. Os Houthis no Iêmen lançaram mísseis balísticos e drones contra este país, fazendo milhões se abrigarem em abrigos antiaéreos. E, claro, o regime iraniano matou dezenas de pessoas. Vimos isso logo no primeiro dia da Operação Epic Fury. A uns 10 minutos de onde estou, um míssil balístico atingiu um prédio de apartamentos, matando uma pessoa. A destruição foi generalizada. Então, os israelenses entendem isso de perto. E posso dizer que, após falar com tantos funcionários israelenses diferentes, entrevistar o primeiro-ministro Netanyahu durante a Operação Fúria Épica e manter contato constante com fontes aqui, eles nunca foram contra um acordo. Eles eram contra um acordo ruim. E, no fim, para Israel, um bom acordo vai garantir que o Irã nunca tenha uma arma nuclear. Por isso, eles têm interesse nesse processo de verificação de que o vice-presidente fala, porque querem garantir que o Irã nunca tenha um caminho para uma arma nuclear, já que o Irã é um país que, tanto em público quanto em particular, disse que planeja destruir Israel. E com certeza haverá perguntas sobre os detalhes deste acordo, mas teremos de esperar que o documento final seja divulgado. Trey, se Israel e Hezbollah estiverem se enfrentando, quase impedem este acordo de ser assinado. O presidente Trump tem que pegar o telefone e dizer parem, não, para os dois. Com este acordo assinado, removemos o bloqueio. O Irã cumpre a parte dele ao impor pedágios. Começamos a retirar as contramedidas contra minas no estreito e algo acontece. O Hezbollah dispara foguetes e Israel elimina um alvo de alto valor. Eu sei que Israel quer uma zona desmilitarizada no sul do Líbano. Esse é mais ou menos o objetivo final deles. Ter uma área ali que os faça se sentir mais seguros em relação ao Hezbollah. Você acha que nos próximos, vamos dizer 60 dias, porque foi mais ou menos isso que saiu, mas a gente não sabe bem como esse processo é, na prática. Mas em 2 semanas algo acontece, você sente que isso é algo que descarrila isso, ou você sente que ambos os lados, ou seja, o Sanewa e o Irã, entendem que este é um acordo entre o Zelewa e o Irã e que esses são atores secundários e terciários que não necessariamente conseguem descarrilá-lo quando ele já está seguindo por este caminho?
Boa pergunta. E se aprendi algo cobrindo o Oriente Médio nos últimos 8 anos é não tentar prever o futuro. Isso mesmo, porque a gente simplesmente não sabe. E as coisas mudam por aqui bem rápido. Você pode ter um acordo valendo num dia e no seguinte mísseis passando por cima. Mas sobre a situação de hoje podemos olhar o que aconteceu mais cedo. Houve uma situação em que, após ataques de drones e foguetes contra os israelenses cruzarem a fronteira, eles responderam atacando o bairro de Dahia, no sul de Beirute. E este é um reduto do Hezbollah. E eles mataram um comandante do Hezbollah. E o Irã havia vinculado a situação entre o Hezbollah e Israel ao acordo mais amplo com os Estados Unidos. E então, quase imediatamente, ouvimos autoridades iranianas dizendo que vão responder. Agora, eu falei com o presidente Trump nesse intervalo e ele disse a Israel, parem de atacar o Líbano para que possamos concluir este acordo. Ele disse isso ao primeiro-ministro durante uma ligação telefônica. Mas então ele disse que ia ligar para os iranianos e garantir que eles não lançassem mísseis em Israel, para não atrapalhar esse processo. E isso mostra como a diplomacia pode ser delicada no campo de batalha, porque um caso específico, um ataque, pode mudar toda a equação. Mas claramente, segundo o vice-presidente Vance, o presidente Trump, mais uma vez, se envolveu diretamente e salvou este acordo de descarrilar. Agora isso já foi assinado por ambos os lados e eles vão fazer a cerimônia oficial de assinatura na Suíça, ainda nesta semana. Mas este é um exemplo específico do que pode dar errado. Se os israelenses forem atacados, eles dizem à Fox News que vão se reservar o direito de responder. E se o Hezbollah responder e os iranianos vincularem contra-ataques à situação no que diz respeito a este acordo mais amplo, isso certamente poderia ser um problema. Então é algo que vamos acompanhar nos próximos dias e semanas. E mais uma vez é impossível prever o futuro aqui, nós simplesmente não sabemos como isso vai ser. Mas nós sabemos que os israelenses dizem que manterão sua capacidade de defender seu país e garantir que seus civis que foram deslocados do norte de Israel possam voltar para suas casas. Trey, meio que a essa altura, como seria para o Irã descumprir ou recuar desse acordo? Em termos da nossa resposta a isso, sabemos que isso vai se basear no desempenho. Bem, e se eles não cumprirem isso? Isso significa que, na sua avaliação, a ação militar volta a ser uma opção? Eles voltam à mesa de negociações? Eu sei que você não tem uma bola de cristal e que não está necessariamente a par de todas essas conversas, mas da sua perspectiva, já vimos o Irã meio que voltar atrás na parte deles do acordo algumas vezes. Então, estou me perguntando como isso seria. Sim, isso é algo importante de observar aqui, porque em qualquer acordo, um pacto pode ser quebrado. E se isso acontecer, segundo autoridades dos EUA, tanto a opção militar quanto a diplomacia seguem sobre a mesa como possíveis respostas, dependendo de como fosse essa violação. Mas o que o acordo fez, e isso é bem importante, é como o presidente Trump estruturou este acordo. Ele tornou o acordo condicionado ao fato de o Irã realmente cumprir a sua parte do combinado. E assim, os iranianos não vão obter nenhum alívio de sanções a menos que façam o que dizem que vão fazer. Então, se o Irã voltar a ameaçar o Estreito de Hormuz, eles não terão alívio das sanções se não deixarem o processo seguir em relação ao programa nuclear. Não terão alívio das sanções. É isso que eles estão buscando aqui. É muito dinheiro. E é dinheiro de que eles precisam porque há várias coisas em jogo. Não só reconstruir o país, mas também porque, em certo momento da guerra, houve relatos de que eles não conseguiam nem pagar as próprias forças por causa da situação econômica dentro do Irã. E então, de novo, eles precisam cumprir a parte deles no acordo para receber algo em troca. E então esse é um dos motivos pelos quais eles teriam incentivo para de fato cumprir o acordo. Agora, novamente, se eles não cumprirem, e no passado eles não cumpriram, eles violaram acordos no passado, há duas opções, diplomáticas e militares, de como os Estados Unidos poderiam responder. É importante notar, de novo, que os iranianos queriam que as forças do Zerek Siwa saíssem de todo o Oriente Médio, e isso não faz parte do acordo. A quinta frota no Bahrein vai permanecer. As forças dos Laintio na base de Al-Udeid, no Catar, permanecerão. Então, ainda estamos falando de milhares de militares do EUA que continuarão no Oriente Médio, porque normalmente já estão estacionados aqui, mesmo antes desse aumento no efetivo de desdobramento para a Operação Epic Fury. Isso não mudou. E, de novo, isso se resume, no fim, ao que os Estados Unidos conseguiram na negociação. O Irã não conseguiu o que queria. E isso é muito importante aqui, porque isso dá aos Estados Unidos a capacidade real de responder militarmente em capacidade limitada quando necessário. Se precisarem disso, eles mantêm capacidades além do horizonte para fazê-lo. E não é só exatamente no que diz respeito ao Irã.
é também toda a região, porque lembre-se, os Estados Unidos realizaram ataques aéreos contra os Houthis no Iêmen, porque no fim das contas eles estavam ameaçando o aliado dos EUA, Israel. E tanto os Estados Unidos quanto Israel realizaram ataques aéreos lá contra esse representante iraniano. A outra questão aqui, e é uma conversa muito longa, mas é algo importante a se considerar. Este acordo concentra-se no Estreito de Hormuz e no programa nuclear do Irã. No passado, os iranianos ameaçaram usar os Houthis para fechar Bab al-Mandab, que é a entrada do Mar Vermelho. A tradução aproximada é Portal das Lágrimas. E se eles fizerem isso, vão interromper o transporte marítimo no Mar Vermelho. E, de novo, os iranianos ainda têm alavancas e podem tentar usar aliados para interromper coisas, se sentirem que não conseguem o que querem nessas negociações mais profundas. Mas, de novo, quando damos um passo atrás aqui, em relação ao que aconteceu hoje, é um momento de mudança na região. E, como o vice-presidente disse, é uma oportunidade para o Oriente Médio de olhar para frente e não ficar tão preso nisso. Atolado por boa parte da retórica que vimos nesse vai e vem e nas ameaças que estavam acontecendo, mas sim olhar para uma situação na região em que o Estreito de Hormuz esteja aberto. Cerca de 20% do fornecimento global de energia do mundo volta a passar por essa via marítima crítica, o GNL. A produção de gás natural liquefeito de lugares como o Catar pode, de novo, sair livremente do Golfo Pérsico. E o Irã está negociando em detalhes com os Estados Unidos e organismos internacionais como a AIEA para desmantelar o que resta de seu programa nuclear. E, se tudo isso acontecer, isso está preparando uma conversa no Oriente Médio que a região não tem tido. Não vista em 47 anos desde que o regime iraniano chegou ao poder. E então, de novo, essa é uma visão otimista. As coisas certamente vão dar errado. Haverá percalços ao longo do caminho, mas é assim que as coisas estão. Hoje, haverá uma cerimônia de assinatura na sexta-feira em Genebra, Suíça. O vice-presidente indicou que ou ele ou o presidente Trump, ou possivelmente até ambos, participarão. E agora a guerra acabou e a região vai buscar se reerguer e olhar adiante para o que vem. E mais uma vez, não seria surpresa ver o presidente Trump voltar a instar esses países do Golfo que foram alvo de ataques iranianos a normalizar laços com Israel e a aderir aos acordos de Abraão. Porque vimos durante a Operação Epic Fury, isso só apareceu depois não em reportagens em tempo real, mas vimos a parceria de defesa importante entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Acho um bom exemplo do que pode acontecer com outros países. Os israelenses enviaram um sistema de defesa aérea Iron Dome aos Emirados Árabes Unidos para ajudar os emiradenses a derrubar ataques iranianos que estivessem chegando. E temos visto os Estados Unidos ajudarem Israel a derrubar disparos inimigos que chegam com o deslocamento dos sistemas antimísseis Patriot e THAAD aqui junto, claro, com o domo de ferro israelense, a funda de Davi e os sistemas Arrow 2 e 3. Mas quando falamos de defesa aérea por toda a região, como vimos durante a guerra, é um esforço conjunto. E essa defesa conjunta pode incentivar países do Golfo a normalizarem relações com Israel. E, de novo, esta é uma conversa diferente que pode ser feita na região após a assinatura desse acordo. Isso permite que o Oriente Médio olhe para o futuro rumo a uma oportunidade que não só marque a região com morte e destruição, mas liberta essas ideias de oportunidade e prosperidade. De novo, não é algo simples. Não será uma tarefa simples daqui em diante. Não é uma visão totalmente otimista. Para o Oriente, e observamos esse microcosmo em Gaza, esse processo acaba levando um bom tempo e ainda não terminou lá. Mas, de novo, isso dá uma pausa nos combates. Isso permite que as coisas se desescalem e que essas outras conversas ocorram. E, de novo, na mesa de negociações, o presidente Trump conseguiu o que queria. O Estreito de Hormuz está aberto novamente e provavelmente veremos um aumento no tráfego nos próximos dias. Vai haver um pequeno atraso. Essas coisas muitas vezes levam alguns dias para valer, como observou o vice-presidente. E então, por fim, essas conversas mais detalhadas sobre o programa nuclear do Irã. E esse material enriquecido, o mais concentrado, material também enterrado bem fundo no subsolo. Por isso, há muitas partes e aspectos aqui. E os Estados Unidos continuarão a manter-se a trabalhar com parceiros regionais como os de Islamabad e do Paquistão, e também com os catarianos, que tiveram um papel importante em tudo isso. E esses países do Golfo que ainda têm voz na mesa de negociações, porque o presidente tem conseguido criar confiança com esses países do Golfo, e no fim eles veem valor em manter relações com os Estados Unidos. E com certeza você vai ouvir a retórica do regime iraniano. Já estamos começando a receber isso. Estou só olhando aqui as linhas que estão chegando do meu produtor. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã diz que o poder militar e as ameaças do Irã ajudaram a concluir os ataques. O texto, vocês vão ouvir mais sobre ele. Essa retórica do regime iraniano, já falamos disso. Não surpreende que os iranianos precisem vender esse acordo ao seu povo, mas precisamos ver os fatos. Precisamos ver o que há no acordo. E segundo o vice-presidente, os Estados Unidos conseguiram o que queriam com este acordo. E no fim, as forças do Zepacewá poderão recuar. Muitos desses militares, com o tempo, poderão voltar para casa e se reunir com seus entes queridos, enquanto os Estados Unidos comemoram 250 anos.
E é um momento no tempo em que, de novo no fim, esta região tem a chance de seguir um caminho diferente.